versículo no Salmo 32, que é o verso 8. Apenas o versículo 8. Salmo 32, verso 8. Diz assim o Senhor: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra mais uma vez nessa noite. Alguém agradece comigo o alimento que ele vai nos dar nessa hora. Obrigado mais uma vez pela tua palavra, não só desse momento, mas de todos os momentos do dia, de todos os momentos da nossa vida, quando o Senhor nos alimenta. Alguém diz comigo, mais uma vez, eu recebo a palavra do Senhor com gratidão no meu espírito, em nome de Jesus. Alguém diz assim, por favor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, querido? Pode sentar. Obrigado. O título dessa meditação, que é mais um testemunho meu do que talvez uma pregação, não sei. Mas o título dessa meditação é O Pão Diário Mais Precioso. Tá? O pão diário mais precioso. Eu queria perguntar nessa noite, de que você tem fome? E nós vamos devagar aqui, porque você precisa descobrir a sua fome. Todo mundo tem fome de alguma coisa. E você precisa pensar do que você tem fome. Cada espírito de cada pessoa tem uma agenda pessoal. Estou falando do espírito, estou falando da alma da pessoa. E o seu espírito, a sua alma, às vezes tem uma necessidade, tem uma busca, que às vezes você está buscando sem saber que busca, porque é uma fome inconsciente que está dentro de você. E você busca aquilo, tá? Existem fomes em nosso espírito, tá? E se eu fosse perguntar em inglês, eu ia perguntar, what you crave for? Do que você tem fome? Do que? A fome que eu falo não é uma fomezinha passageira, não é uma fome que você teve uma época da sua vida e parou, não é uma fome que você está tendo ultimamente, não. A fome da sua vida. Qual é a fome da sua vida? Qual foi a fome da sua vida? Ou esquece quando era ruim e pelo menos depois que você, né? É servo de Deus, é serva de Deus. Qual é a fome? Pelo que o seu espírito busca? Tem gente tendo fome pela coisa errada. Tem gente tendo fome por coisas que... Eu quero que você imagine assim, é hora do almoço. Hora do almoço mesmo, assim, almoço tarde já, não é almoço de 11 horas da manhã não, almoço já tarde, almoço que já passou das 2 e tá, hora do almoço. Mas a criança... ou o adulto, não importa, ao invés de estar desejando a comida, que é a hora de comer a comida, arroz, feijão, comida, ele está querendo comer balinha, está querendo um doce, fome errada, no lugar errado, na hora errada. E Deus está falando comigo aqui, antes de eu continuar pregando, Deus já está falando comigo aqui, que tem gente com a fome errada aqui, com a expectativa errada, com a busca errada, com a atenção, o foco em coisas que não... Bom, deixa eu falar da minha fome. Essa fome que eu estou falando é uma fome constante, que você pode verificar ela todo dia, toda semana, todo mês, todos os anos da sua vida. Você tem que descobrir qual é a fome do seu espírito. Você tem que descobrir quais são as buscas, quais são as expectativas, qual o seu maior desejo. O que é que você busca dormindo, de olho fechado, tomando banho, de bicicleta, de carro? O que é que você busca de férias? Está de férias e está buscando. O que é que você busca quando está ocupado e quando está desocupado? Você sabe o que é que o seu espírito crave for, o que é que ele busca? As pessoas, elas têm fomes por coisas diferentes, tá? Talvez por causa dos propósitos diferentes de Deus para cada um de nós, e agora eu estou indo na fome do Espírito, a fome que você deve ter. De acordo com o propósito, deve haver uma fome que tem que ser gerada em você. Do que você tem fome? O que você busca?
Dá vontade de parar aqui e deixar o Espírito Santo deixar você pensar, antes de eu continuar pregando. Porque o alimento depende da fome. Deus alimenta dependendo da fome. Se você trabalha como vendedor, você sabe que o que importa não é ter produto para vender, se não tem demanda, se não tem gente para comprar. A demanda é quem manda. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Não adianta Deus oferecer um monte de coisa para uma igreja que não tem fome, ou que ela tem fome por outras coisas diferentes daquelas que Deus tem para oferecer. E Deus está falando de novo. Se eu pudesse, eu botava a mão na cabeça agora. Porque Deus está falando comigo. Tem gente aqui com a fome errada, preocupado com coisas dessa vida que não são as fomes que era para ter. Mas deixa eu voltar, porque eu quero falar da minha fome, a fome que está dentro de mim. A minha fome principal, e agora eu estou falando eu como pessoa, como ser humano que estou pregando aqui essa noite. Eu já descobri que essa é a minha fome principal, porque é a fome de anos e anos e anos. Sabe aquela fome que parece que nunca é saciada? Sabe aquela fome que dirige você? Sabe aquela fome que ela controla você? Ela permanece com você. Você come, se alimenta e você tem mais fome daquilo. É uma fome que dirige, drives you. Pelos anos e os anos que passam na minha vida, eu posso testemunhar essa noite, eu vou falar e quero compartilhar do meu coração com você. A fome mais preciosa que está dentro de mim é a fome pela instrução do Senhor. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho desejo, eu tenho ânsia, eu tenho tudo que você pensar pela instrução do Senhor. Não quero parecer mais espiritual que ninguém essa noite. Eu só estou falando o que realmente está no meu espírito. Fala de carro comigo, não vai ter muita conversa. Fala de futebol comigo, não vai sair nada. Política? I'm sorry. Fala de dinheiro? Não sei, só quando tem na conta. Nem no bolso não carrego. Fala de outras coisas, eu não sei. Geopolítica? I don't know. Ignorante. Mas se você falar comigo sobre o que Deus tem falado comigo, eu vou te falar do que é que dirige a minha vida, do que é que conduz a minha vida. Eu tenho fome pela instrução do Senhor. Eu tenho fome de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho fome de ser ensinado por Deus. Come on, church, eu vou pular em cima de vocês hoje. Eu estou devagarinho aqui, mas vocês não sabem o que está dentro de mim. Estou tentando esconder o que está dentro de mim. Porque eu vou falar de algo muito precioso para mim hoje. Eu vou dar um testemunho nessa noite. Pelos anos que eu já tenho passado, e pelo tema das minhas orações, e a ânsia do meu espírito, eu tenho certeza que o pão que eu mais desejo diariamente é ouvir a voz do Senhor de novo, de novo, de novo. Eu desejo ouvir a voz de Deus toda hora, toda hora. Toda hora eu quero ouvir, entende? Eu estou acordado, eu quero ouvir. Eu estou dormindo, eu quero ouvir. E se você disser, mas não dá para ouvir dormindo, eu vou te provar que dá. Tem um versículo para te mostrar hoje. Eu não sei como é que Deus vê a minha fome, mas eu perturbo a Deus o dia inteiro por instruções. Literalmente. De vez em quando, de tanto perturbar Deus, Ele manda uma palavra para mim. Ele fala assim, ei, eu não vou fazer isso. Ei, eu não vou falar isso. Ei, eu não quero falar sobre isso. Ele fala, de tanto eu perturbar ele. Um dia desse ele mandou falar para mim, não fala no assunto comigo. Porque eu estou no ouvido dele o tempo todo, falando daquilo. Outro dia ele falou uma coisa assim, eu não vou mudar aquilo, eu não vou mudar, eu vou só aperfeiçoar. Eu falei, ok, all right. Mas eu estou lá o tempo todo. Eu quero ouvir a instrução. Eu queria saber se tem algum coração aqui que tem essa fome, ou que não tem essa fome e que sabe que precisa ter. Eu sou um testemunho diante de vocês aqui. Quem sabe o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Depois do café? Não, meu programinha de televisão, a única coisa que eu faço é o meu... Mas depois, eu vou orar.
Por que eu vou orar? Eu já tive 2 cultos. Right? Preguei 2 vezes, quando é o caso. Right? Tem uma fome, alguém diz, tem uma fome que nunca é saciada. Deus gostaria que você tivesse essa fome. Alguém fecha os olhos comigo um minutinho, antes de eu continuar pregando. E fala para Deus assim, me dá essa fome. Me dá essa fome que você deu para o pastor Daniel. Me dá essa fome que você gerou nele. Come on, church. Eu vim aqui oferecer algo que está dentro de mim. E Deus está dizendo, pede isso para você. Pede para eu gerar dentro de você uma fome pela minha instrução. Uma fome pela minha voz. Uma fome por aquilo que eu tenho para falar. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei. Coisas camaribachá, horobore, besuque. Coisas grandes e firmes que não sabes, porque Ele revela o profundo e o escondido, sabe o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ei! Eu estou falando de um Deus que gostaria de estar instruindo a gente. Vamos ler o versículo de novo, por favor. Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, aconselhar-te-ei. 3 vezes, 3 promessas, num versículo só. Eu tenho essa fome. Eu desejo ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer que nós fomos criados para ouvir. Nós somos criados para receber instrução. Eu creio que eu descobri isso cedo na minha vida, porque o meu maior prazer tem sido ouvir a voz de Deus, entendeu? Eu percebi isso no tempo que eu dedicava a orar e ler a Bíblia. Eu queria perguntar essa noite, atividade de crente, fala comigo assim, atividade de crente, coisa de crente, é o quê? Orar e ler a Bíblia. Só que nessa noite, pelo Espírito de Deus, eu vim perguntar, por que você ora? Qual o seu objetivo ao orar? Por que você lê a Bíblia? Eu não completei ainda, eu tenho que completar. Eu tenho que dizer que eu completei. Really? Por que você lê a Bíblia? Por quê? Por que você está abrindo ela de novo? Eu vou abrir aqui. Eu tenho que ler. Really? Onde está a fome? Onde está a fome pela voz do Senhor? Onde está a fome pela instrução do Senhor? Isso vai determinar o jeito que você ora, isso vai determinar o jeito que você lê, isso vai determinar o tempo que você fica lá, porque há uma sede no ouvido. Alguém fala comigo, que coisa estranha, fala isso comigo, sede no ouvido. Alguém vai dizer, eu não sabia que o ouvido tinha sede, não sabia que o ouvido tinha fome. Vou te falar, o meu tem. A minha fome maior não é no meu estômago, a minha fome maior. Gente, eu estou falando sério, eu estou falando uma coisa tão séria da minha vida, que você não precisa duvidar, não precisa, nem que você queira duvidar, eu te peço, não duvide, eu estou te falando uma coisa séria, a minha fome maior é no meu ouvido, eu tenho fome de ouvir a voz de Deus, fome, eu digo para você, Deus não fala comigo tanto que eu quero que Ele fale, eu digo para você, sabe por quê? Alguém diz comigo, Ele é Deus, fala a hora que quer, fala o quanto quer, faz o que quer, só que eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu fico perturbando Ele, porque eu quero te ouvir. Onde está a sua voz? Eu preciso da sua voz, eu preciso de uma instrução nova. Eu não sei se tem alguém aqui igual eu nessa noite, eu não sei, sabe, eu percebi que o que eu realmente quero quando eu leio a Bíblia é ouvir a voz do Senhor. Não, vou terminar esse capítulo, porque já eu terminei, vou terminar esse livro. Não tem esse negócio de terminar. O que eu quero é ouvir a voz. Eu tenho uma fome dentro de mim. Talvez para mim o que se tornou um vício, se tornou um alvo, talvez até uma obsessão. Eu percebi que ao ler o livro, e eu estou falando desse livro absolutamente, que na verdade nós fomos criados para isso, nós fomos criados para ouvir a sua instrução diária.
Eu estou pregando nessa noite sobre o pão diário mais precioso. Não é o café que você toma, não é o alimento que você come, não é a água especial cheia de vitamina lá que você... Não é. O alimento mais especial, o pão diário mais precioso é a instrução do Senhor. Dia perdido, horas perdidas, semanas perdidas, se você está vivendo, respirando o ar que Ele criou, comendo a comida que Ele te dá, vestindo a roupa que Ele te dá, e tendo tudo que Ele te dá, e não está ouvindo a instrução de que está valendo essa vida, se você não está recebendo uma instrução, alguém está ouvindo o que eu estou falando nesse lugar? Come on, church. É para isso que eu vivo para ouvir a voz de Deus. É o prazer para o qual, sabe por quê? Eu fico olhando para mim, quem viaja aqui? Of course, todo mundo viaja. Todo mundo viaja aqui. Qual o seu objetivo quando você viaja? Descansar, right? Eu sou doido, eu não sou igual a você. Eu não viajo para descansar. Estou te falando. Eu não viajo para descansar, eu viajo para ouvir a voz de Deus. Eu falo, você está cansado de me falar em Boston, não dá me falar em Boston, quem você vai me falar ali em outro lugar? Eu estou te falando desse jeito que eu estou te falando aqui, a minha realidade é essa. Você sabe por que eu gosto de ir para New Hampshire? Porque New Hampshire é mato, New Hampshire, eu gosto de ir para lá. Quando eu vou para lá, qual o prazer que você acha de um homem que tem de viajar para um lugar e ficar sozinho lá? Qual a graça que tem de... Eu estou indo porque eu quero uma coisa. Você não sabe. Você não sabe porque eu estou indo viajar. Eu queria perguntar aqui, quem que mora com mais de uma pessoa dentro de casa aqui? Todo mundo, right? Quem gosta de ficar sozinho, mas sozinho assim, total. Quem ama quando está sozinho total. O que você faz quando você está sozinho? O que você mais gosta de fazer? Sabe o que vem na minha cabeça quando eu estou sozinho? Uau! Agora você vai ter que me falar, porque eu estou sozinho agora. Agora eu estou aqui para te ouvir, e eu falo para ele, olha, eu já estou sozinho, e olha, esse momento é seu, e daqui a pouco vai chegar a gente, porque não vai demorar muito, então vai apressa e fala logo comigo. Gente, eu estou falando para vocês a minha realidade essa noite. Eu vim dar um testemunho essa noite. Eu vim compartilhar com você o pão mais precioso que eu como todo dia. I crave. Eu gosto dessa expressão, porque em inglês eu não sei, acho que tem uma conotação diferente em inglês. I crave for this, right? Eu desejo isso, eu anseio por isso, eu vivo por isso o tempo todo. Eu acho interessante, sabe quando a gente sai de acampamento com a igreja? Sabe quando a gente sai? Para uma viagem com a igreja, de acampamento? Ou com a família? Gente, vocês estão olhando para mim como se não soubessem o que eu estou falando. Right? Todo mundo sabe quando você vai para um hotel, right? Quando a gente está lá no hotel, o que eu faço? Eu quero sair. Para ficar sozinho. Quantas vezes, naqueles hotéis que a gente sai, eu fico trancado dentro do banheiro à noite? Eu não sou normal. Eu acho que Jesus está perguntando se alguém, nessa noite, quer se converter a esse evangelho que eu estou pregando hoje. De ser anormal desse jeito. Porque, geralmente, quando a gente está de férias no hotel, que a gente está tudo no mesmo quarto, né? Então não tem privacidade nenhuma. Então, eu coloco uma cadeira dentro do banheiro. Eu fecho a porta do banheiro, a cortina, eu coloco uma cadeira lá dentro, eu armo um escritório lá dentro, coloco meu relógio, porque eu preciso ouvir alguma coisa de Deus. Ó, quem precisar usar o banheiro, usa logo, porque daqui a pouco vai virar uma igreja. Gente, eu não estou exagerando. Eu vivo para ouvir a voz do Senhor. Vocês dizem assim. Eu estou acostumado a ouvir vocês dizerem. O pastor não repete mensagem. O pastor... mas você sabe o que o pastor vive buscando o tempo todo? Você sabe como é que o pastor vive? O pastor não gosta de corrida de cavalo. O pastor não faz coleção de selo. O pastor não tem esses interesses. O pastor tem um interesse na vida dele, que drive a vida dele o tempo todo, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Meu desejo é ouvir a instrução
Come on, church, come on. Alguém fecha os olhos comigo e ora. Ora um minutinho. Alguém ora um minutinho comigo e diz: Deus, 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 me dá desejo pela tua instrução. Me dá prazer de ouvir tua voz. Limpa o meu ouvido, tira essa cera que está aí há tanto tempo. Limpa o meu ouvido, dá fome no meu ouvido de ouvir a tua voz, Senhor. Porque é sobre isso que eu estou pregando essa noite, Senhor Jesus. Quando eu estou só, o meu desejo é ouvir a voz de Deus. Honestamente, eu falo para ele: Deus, aproveita, porque eu estou sozinho agora. Fala comigo alguma coisa. Às vezes eu estou em algum lugar e eu digo para ele: o que você pode me ensinar agora? Presta atenção, alguém repete comigo: Senhor, o que você pode me ensinar agora? Come on, church. Aprende a abrir seu ouvido. Aprende a disponibilizar o seu ouvido para o Senhor. Não, só na hora que eu for orar. Eu só vou orar aquela hora. Ah, é? E o resto do dia? Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu não sou mandado, que fica melhor, é lavar a louça. Quando eu não sou mandado, mandam. E manda bem. Mas eu faço, com prazer. Mas sabe como eu gosto de lavar a louça? Às vezes ela se surpreende muito, que ela sai, e aí sai todo mundo. E quando ela chega, uau, a louça está lavada. Uau. Mas você sabe que o meu prazer não foi realmente lavar a louça. Meu prazer foi quando eu estava lavando aquela louça ali, eu estava falando: Jesus, e aí? O que você quer falar comigo agora? O que você pode falar comigo aqui agora, Jesus? Eu vou lavar essa louça, mas eu quero ouvir a sua voz. Come on, church, come on, church. Come on, tem alguém ouvindo alguma coisa aí? Então feche os olhos comigo, porque alguém precisa orar nesse momento. Eu sinto o Espírito de Deus me interromper a pregação e falar nessa noite. Alguém abre o coração para Deus e fala: me dá o mesmo desejo, me dá a mesma ansiedade, me dá a mesma fome, gera em mim a fome pela tua voz. Imagina você, uma igreja com uma fome dessa que eu estou falando. A fome do pão diário mais precioso. O pão diário mais precioso é a voz de Deus. Alguém repete comigo: o pão diário mais precioso é a voz do Senhor no meu ouvido. Ah, quantos crentes não têm a doçura dessa experiência? Quantos crentes não sabem o prazer do que eu estou falando? Eu estou apresentando um prazer que tem pessoas que precisam orar aqui. Tem gente aqui que precisa tirar o seu coração de tanta preocupação boba, de tanta preocupação fútil, de tanta coisa que não tem nada a ver, de tanta coisa que tá tirando de você a fome que você deveria ter, a fome que você deveria ter no trabalho, pintando, serrando, limpando, o que quer que você está fazendo Senhor, eu estou empurrando esse veco aqui, mas o que eu quero mesmo não é limpar essa casa, o que eu quero mesmo é ouvir tua voz. Come on, church! Me perdoa se eu me exceder essa noite. Me perdoa se eu não me controlar. Estou tentando. Uma das perguntas que eu falo para Deus toda hora: o que você pode me ensinar agora? O que eu não aprendi ainda, que você pode me ensinar agora? Onde eu ainda não acordei, que você pode me acordar agora? Vamos para o versículo que eu li. 3 coisas. Primeira, instruir-te-ei. Segunda, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Terceira, aconselhar-te-ei. Come on, é uma promessa. Ele mesmo está prometendo esse pão diário. O fato de ele ter prometido matar a minha fome me faz desejar mais ainda. Eu não sei se Deus quer falar o tanto de vezes que eu quero ouvir, mas eu quero ouvir. Eu quero viver debaixo do som da sua voz o tempo todo. Quantas notes tem aqui nesse telefone? Só para ver o número. Quantas? 621. Das coisas que eu não consegui meditar nelas ou parar, porque Ele fala comigo. Ele fala comigo, 621 notas aqui. Fora as coisas que eu faço um áudio, fora os papeizinhos que eu escrevo. Eu amo ouvir a voz de Deus.
Hoje é o meu testemunho. Tolera o meu testemunho. Eu amo ouvir a voz de Deus. Eu amo ouvir a voz de Deus. Eu não vivo para outra coisa. Um dos versículos que eu sempre cito, que é Atos 6, verso 4, eu falei ele na pregação quarta-feira. Fala nisso, quem não ouviu a mensagem de quarta-feira aqui? Quem não ouviu a mensagem de quarta-feira? Quem não ouviu? Vou puxar a orelha de todos vocês. Primeiro porque não estava aqui. Porque era suposto estar aqui. Né? Porque você tem que ouvir aquela mensagem. Naquela mensagem, eu citei Atos 4, 6, 4, que os apóstolos, eles entenderam. Tem muita gente aí para a gente dar cesta básica, tem que limpar o chão também da igreja, tem que organizar o escritório da igreja. Tá bom, põe alguém para fazer aí, porque nós vamos orar e ler a Bíblia. Esse é o nosso trabalho. Eu falo para você, como pastor, eu não abro mão disso. Eu não abro mão de orar e ler a Bíblia. Não abro mão. Faço qualquer outra coisa depois. Mas eu existo para ouvir a voz do Senhor. Por isso que eu tenho algo para falar. Eu sempre tenho algo para falar. Você acha que eu teria algo para falar se eu não escutasse? Você acha que eu teria algo novo para falar? Toda oportunidade que eu tenho para falar, se eu não escutasse a voz do Senhor? E Deus está perguntando para pessoas aqui esta noite: onde está a sua mente? Onde está a sua preocupação? Com o que você se preocupa? Eu estou preocupado em ouvir a voz de Deus. Você se preocupa com o quê? O que é que te preocupa o dia inteiro? O que é que enche a sua cabeça? O que é que é a fome? De que fome tem seus pensamentos? Uma instrução para cada dia, uma instrução para cada momento. Quando eu me levanto, eu busco a instrução. Senhor, qual a tua voz para hoje, para agora, para esse momento? Mas tem uma coisa que eu gosto de dizer, especialmente à noite. Eu tenho essa ideia bíblica, que não é da minha cabeça, de que Deus nos ensina à noite. Abre sua Bíblia, no Salmo 16, o versículo 7. Eu tenho essa ideia fixa dentro de mim, de que Deus nos ensina de noite. Tirei da Bíblia essa ideia. Tá? Salmo 16, verso 7. Davi diz assim: eu bendigo ao Senhor, que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite. Come on. Uma pessoa como eu, faminta pela instrução do Senhor, você acha que eu vou dormir? Eu não lembro desse versículo? Ei, você prometeu que de noite o rim nos ensina, então eu estou indo dormir. Eu quero ouvir sua voz. Eu queria perguntar se você que está aqui tem essa ideia que eu vou falar agora, que sonhos devem ser Deus levar o seu espírito em algum lugar. Sonhos não devem ser você ficar vendo coisas, que acontece comigo também. O sonho da pizza, o sonho da lasanha, o sonho de que mais? Da picanha. Acontece comigo também. Todos nós, o cérebro ele trabalha. Só que eu fico falando com o Senhor toda noite: onde você quer me levar hoje à noite? Em que lugar você quer me levar? Leva o meu espírito em algum lugar. Alguém está escutando o que eu estou falando nessa noite? Leva o meu espírito em algum lugar, porque eu tenho tido experiência que o meu espírito foi em algum lugar e quando ele volta ele não fala nada. Eu não sei onde ele foi, eu quero saber onde ele foi. Quem sabe disso aqui? Quem sabe? Eu estou falando com pessoas espirituais aqui. Quem entende que Deus levou você em algum lugar durante a noite, você sabe que você foi num lugar especial, você ouviu algo especial, e quando você acorda, você não lembra. E a maior frustração que tem é essa, porque você sabe que o Espírito, come on church, o Espírito de Deus estava te ensinando algo, estava te levando em algum lugar, estava te dando alguma instrução, porém a tua alma não captou aquilo, ela não lembra. Eu desejo a instrução que está aqui. Vou ler de novo.
Salmo 16, verso 7, bendigo ao Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite. Como eu não vou desejar isso com uma promessa dessa, gente? Honestamente, como eu não vou desejar ouvir a voz do Senhor desse jeito? Eu percebi que há um pão diário para mim, um pão que se tornou a minha busca, a minha forma de lidar com essa instrução de Deus é escrever, 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 escrever. Eu estou cansado de deitar na minha cama e na hora que eu deito, que eu estou pedindo essas informações, que eu estou pedindo, e antes de adormecer tem um pensamento ali. Eu não sei se você, talvez alguém tenha essa experiência que eu estou falando aqui agora, e vai aprender algo agora. Então olhe bem para mim aqui, você que está me escutando, porque às vezes o Espírito de Deus está te... Olha só, o Espírito de Deus está te falando com o último pensamento que você está indo dormir. E você, não, amanhã eu escrevo. Amanhã já era. Estou cansado, já estava quase quentinho, já estava assim, sabe quando aquece, que já estava aquele jeitinho que já está só? Que aí você tem duas opções, ou você desfaz tudo aquilo para ir lá escrever, ou você, não, eu não vou sair desse solinho aqui, não vou mesmo, eu vou fundo agora nisso. Estou cansado de quebrar esse momento, para pegar o telefone que está do meu lado, para escrever no escuro, se enxergar direito, aquela palavra, às vezes é só uma frase, às vezes é só uma frase. Eu queria perguntar, porque eu sei que tem gente que vai ficar com vergonha agora, mas eu vou perguntar. Eu vou perguntar, porque o Espírito de Deus está falando aqui nessa noite, nesse culto. O Espírito de Deus está falando aqui, eu sinto Ele me empurrando. Quem aqui escreve aquelas frases soltas que o Espírito Santo joga na sua mente? Louvado seja por 3 mãos que se levantam. Louvado seja. Louvado seja. Porque se você acha que Ele não está falando com você, talvez você não está acostumado a coletar e guardar aquilo que Ele está falando, porque Deus quer ver se você valoriza a instrução. Sabe por quê que Deus me dá fome pela instrução dEle? Porque eu sei valorizar as pequenas coisas que Ele joga no meu caminho. Tomando banho, eu apressado para me enxugar, porque eu não posso sair molhado, e eu preciso escrever aquilo, porque você esquece da porta do banheiro até, você esquece, então eu fico rápido, repetindo na minha cabeça, para terminar de me enxugar. Quem sabe do que eu estou falando? Alguém sabe do que eu estou falando? Sabe por quê? O que eu estou falando essa noite, Deus não pode fazer com todo mundo, porque Ele olha para você, Ele vê que você não valoriza não valoriza aqueles pensamentos que Deus sopra assim, só para te testar, né? Só para te testar, joga uma ideia, aí você esquece na hora, não sabe proteger. É como a palavra lançada à beira do caminho, que o diabo vem e come, porque não guardou a semente, não pegou. Não, eu corro para escrever. E quantas vezes eu já me arrependi das coisas que eu não escrevi, eu fiquei repetindo, dormindo, repetindo para eu lembrar, não lembrar. Você acorda de manhã, o que era mesmo? Sumiu. Quantas vezes já pedi perdão para Ele por não conseguir lembrar daquilo, alguém fala comigo assim, o último pensamento antes de dormir. Cuidado para não ser o diabo também, tá? Cuidado para não ser o inimigo também. Mas geralmente, Deus está falando com você, e aí Ele quer saber se você valoriza. O que eu mais percebo, não é que Deus não fala com as pessoas, é que elas não coletam, não valorizam e não guardam aquilo que Deus fala. Sabe por quê? Tem 2 palavrinhas que acontecem, eu vou pedir para você repetir. Repete comigo assim: dá trabalho. Dá trabalho escrever o que Deus fala. Dá trabalho registrar em algum lugar. Dá trabalho você mostrar para Deus que valoriza o som da voz dEle. Dá trabalho você sair de um banheiro molhado e correr para escrever. Dá trabalho você estar dirigindo um carro e ter que parar em algum lugar para escrever. Dá trabalho você estar fazendo alguma coisa, comendo uma comida, o seu prato, e você diz, quando eu terminar de comer eu escrevo, e Deus está dizendo, interrompe sua comida e vai lá escrever, se você valoriza mais a minha voz ou o que você está comendo agora. Come on, church. Alguém diz comigo assim, eu sirvo a um Deus que fala.
Só que eu te falar um segredo, ele fala nos momentos mais inconvenientes para você, para saber se você valoriza a voz dele, se você tem fome, se a igreja desenvolvesse fome pela voz de Deus, come on, Deus ia ter mais prazer de nos falar, Deus ia nos dar respostas. Eu quero repetir mais uma vez a palavra, Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Não tem como você não decorar esse versículo. Tem dificuldade para você decorar? Já tem dificuldade para decorar o endereço? Não tem como, gente. Fala 33:3, 33:3. Jeremias 33:3. O que diz lá? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não... Come on. Oh, meu Deus, me ajuda a pregar. Quem ama a voz do Senhor aqui? Quem precisa amar mais a voz do Senhor aqui? Come on, church. Come on, come on, come on. Eu sou colecionador das instruções escritas, sopradas em meu ouvido espiritual todos os dias. Eu sou colecionador das instruções do Senhor. Eu percebi que esse pão diário é tão abundante, é tão precioso. E um dia desse eu estava orando e eu estava agradecendo a Deus pelo número de instruções que chegou até mim até esse momento. Presta atenção. Eu parei para agradecer pelas informações do céu que já entraram nesse ouvido até esse momento. Vou repetir o que eu acabei de falar, porque Deus gostaria que nós fizéssemos isso aqui agora. Eu estava orando para agradecer a Deus por todas as vezes que o som da voz dele chegou no meu ouvido espiritual e o que eu ouvi dele até. Alguém quer agradecer comigo nesse momento por tudo que você já ouviu? Alguém ora aí onde você estiver e fala para ele obrigado, obrigado e obrigado. Pelo menos 3 vezes você fala para ele. Por todo o som da sua voz que chegou no meu ouvido. Por todo o som da sua voz, todo o som da sua voz, todo o som da sua voz que já chegou no meu ouvido, todo o som da sua voz, que eu pude ouvir algum dia, todo o som da sua voz. Eu celebro tudo que você já falou comigo, tudo que você já me deixou saber, tudo que eu já pude ouvir de ti, eu quero celebrar nesse momento. Que dia é hoje? 15 de junho. O que vai acontecer até o dia 30 de junho? Tem mais 15 dias. Eu quero que você imagine agora todo som e informação que Deus quer trazer ao seu ouvido até o dia 30 de junho. Quem quer se preparar para ouvir a voz de Deus nas próximas 2 semanas? Quem quer abrir as mãos um minutinho para agradecer pelo pão espiritual, o pão da informação, o pão da instrução que vai chegar nas próximas. Fala para ele assim, eu quero te agradecer por toda a informação do teu trono que vai chegar nos meus ouvidos até o dia 30 de junho. Come on, agradece aí um minutinho. Gera uma expectativa dentro de você por tudo aquilo que ele quer falar, tudo aquilo que ele quer falar, tudo aquilo que ele quer mover dentro de você. Esse é o momento de revelação. Chegarabassai. Eu sinto o Espírito de revelação está sobre mim nesse lugar. Chorebaconamassai. Alguém fala para ele, abre os meus ouvidos, dá-me fome, dá-me sede, me ajuda a valorizar esse teu pão, esse teu alimento diário, essa coisa maravilhosa que tu provês para nós, que é o alimento da tua voz. Come on, alguém fala com Jesus, alguém fala com ele. Alguém fala com ele, alguém adora ele. Alguém fala com ele aí. Come on, church, come on. Alguém fala com o Senhor Jesus aí. Enquanto eu me preparo para continuar essa palavra. Obrigado, Jesus, pela tua informação nos nossos ouvidos. Agora, eu queria levar você para o Salmo 25, onde eu vou terminar essa mensagem. E eu queria que você gravasse o Salmo 25 no seu coração, porque é o Salmo da instrução. Eu vou levar você em
1, 2, 3, 4, 5, 6 versos específicos, começando com o versículo 4 do Salmo 25, onde Deus promete nos dar instruções. Primeiro, verso 4: Faze-me, Senhor, saber os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Deixa-me dizer algo para você. Os caminhos de Deus são coisas que Ele não revela para todo mundo. Eu quero provar isso com o Salmo 103, o versículo 7, onde o salmista do Salmo 103, ele diz as seguintes palavras no verso 7: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Há uma diferença entre conhecer os feitos do Senhor e conhecer os seus caminhos. Deus não revelou os seus caminhos aos filhos de Israel. Presta atenção, tem gente que não qualifica para certo nível de informação. Tem gente que não qualifica para certo nível de informação. Olha que eu estou falando com alguém aqui essa noite, que está olhando para mim, e Deus está dizendo, aquele ouvido não qualifica, porque não deseja, não me busca o suficiente. Israel não qualificou para saber os caminhos de Deus. Deus falou, vou revelar os meus feitos para vocês. Sabe quando Deus só te mostra o que Ele faz? Mas para Moisés foi diferente. Vou te mostrar por que eu fiz. Vou te mostrar os meus caminhos. Revelou os seus feitos aos filhos de Israel, mas os seus caminhos Ele mostrou para Moisés. Come on, church. Eu não quero ficar embaixo na pirâmide da revelação. Eu não quero ficar embaixo. Eu quero pegar o mínimo da instrução que Ele pode dar. Eu não quero ser o discípulo que ele chega para mim e fala, eu tenho muito que vos dizer, mas você não pode suportar. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ouvir a voz. Eu quero ouvir tudo. Eu quero ouvir. Eu me sinto, sabe como? Querendo ouvir o que eu não estou qualificado para ouvir ainda. Sério. Eu me sinto querendo ouvir o que eu não estou qualificado para ouvir ainda. Porém, eu sei que ele olha para mim e fala, o garoto quer ouvir, o rapaz quer ouvir, ele não pode ouvir ainda, mas ele quer. Eu acho que Deus fica mais feliz ainda do que gente que poderia estar ouvindo e não está nem aí para a instrução de Deus, e Deus dizendo lá, olha lá, não tem o mínimo desejo pelo que eu quero ouvir, está com a cabeça cheia dos seus próprios pensamentos. Come on, church. Ele revelou os seus feitos aos filhos de Israel, mas a Moisés ele mostrou os seus caminhos, tá? Salmo 25 é o salmo daquele que aprende. No versículo 5 ele diz assim, guia-me na tua verdade, ensina-me. Come on. Isso aqui é o salmista Davi, mas isso aqui parece comigo, parece demais comigo isso aqui. Guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação, por ti espero o dia todo. É eu perturbando Deus o dia inteiro. Senhor, e agora? O que você pode me falar? Senhor, e agora o que você tem a me dizer? Então, versículo 5, guia-me na tua verdade. E sabe, não simplesmente a verdade, mas a tua. E a tua verdade para mim aqui, sabe o que vem no meu espírito? É a perspectiva de Deus sobre a situação, sobre esse momento, sobre as pessoas e sobre eu mesmo. Eu espero o dia inteiro para ter a perspectiva do Senhor. Eu digo para vocês, eu desejo a perspectiva de Deus todo momento. Não estou dizendo que eu tenho. Talvez eu desejo tanto é porque eu não tenho. Me vejo pego nos meus pensamentos, que não são bons. Me vejo, alguém está olhando para mim dizendo, sou eu, pastor. Então olha mesmo, que é você mesmo. Me vejo, Senhor, pastor, também com esses pensamentos tudo errado. Me vejo com a minha mente andando pelo caminho errado. E Deus dizendo, por que você não pega a minha perspectiva? Alinha sua mente com a minha perspectiva. Você precisa receber a forma que eu estou vendo esse momento. Eu me lembro, há uns 20 e tantos anos atrás, quando eu tive o privilégio de trabalhar numa pizzaria de um egípcio ali em Framingham. Solteiro ainda, endividado, abençoado, na pizzaria. Eu me lembro que era uma tarde tediosa, entediante. Sabe quando eu me lembro de olhar para o relógio e me perguntar, por que essa hora não passa? Já tinha cortado queijo, já tinha cortado pimentão, já tinha feito as caixas de pizza, ninguém entrava na pizzaria, não tinha delivery para fazer. Sabe aquele momento tedioso?
Eu me lembro o Espírito Santo falar comigo dentro daquela pizzaria. E ele falou, por que você está preocupado com a hora? Porque você não me desfruta nesse momento. Nesse momento. Come on, church. Deus quer mudar os momentos da nossa vida, mudando a nossa perspectiva. Se apenas a gente render a nossa mente ao Senhor, se apenas a gente render nossos pensamentos ao Senhor, se a gente apenas sair de nós naquele momento e dizer, eu desejo a tua perspectiva. Alguma coisa aconteceu com a internet que o negócio não está funcionando. Mas ele diz, eu espero por ti o dia inteiro. Sabe por quê? Alguém repete mais uma frase comigo nessa noite. A frase é a seguinte, toda revelação é progressiva. Repete isso, por favor. Então, olha só, do que eu estou falando hoje à noite? De que Deus gosta de nos falar, não é? Só que como é que Deus nos fala? Bit by bit. Ele fala assim, ele fala uma palavrinha e fica esperando para ver se você... Tem gente que é assim, Deus fala uma coisa, ele pega e engaveta aquilo. Deus fala uma coisa, Deus dá um sonho, Deus dá uma questão, Deus deixa você com a interrogação, você guarda a interrogação. Deus está querendo que você faça uma pergunta, querido. Deus está querendo que você vá atrás desse negócio. Deus está querendo que você siga essa trilha. Deus está querendo que você pegue a ponta dessa meada, igual o mineiro fala, e vai atrás desse negócio. Porque tem gente que está ouvindo uma coisa de Deus e não vai atrás. E Deus, pensei que ele ia gostar. Pensei que ela ia querer. Largou para lá. Nem foi me perguntar o que é aquilo. Fala comigo, toda revelação é progressiva. Sabe por que Deus não fala mais com a sua igreja, com o seu povo? Porque eles são indiferentes demais àquilo que Deus começa a falar. Tenho certeza, Karen, que assim que Deus começou a falar com você, se você tivesse deixado para lá, duvido se você tinha para dizer o que você teve que dizer aqui hoje à noite. Se você não fosse atrás, se você não tivesse ido correr atrás, não tivesse ido buscar o restante. Quando Deus sopra uma coisa no meu ouvido, eu falo, e aí, o que mais? E depois disso, vem o quê? E o que mais você quer falar sobre isso? E você está falando comigo há 3 semanas já acabou? O que mais você tem que falar sobre isso? E Deus, o rapaz parece que não sacia nunca. Eu falei, é esse mesmo, Senhor. E sabe o que eu vejo? Ele tem prazer de me dar informação, porque Ele sabe do prazer que eu tenho de receber a informação dEle. Come on, church. Hoje é dia dos pais. Eu queria que você imaginasse que todos os pais aqui, tem poucos aqui, mas todos os pais aqui são os maiores cientistas do mundo. Todos vocês. Quem gostou aí? Alguém gostou? Maior cientista. Um é físico, o outro é cientista genético, o outro é cientista financeiro. Todo mundo cientista. Os pais aqui, os pais aí, falando com os pais. Quem recebe? Quem recebe? Você é cientista, o melhor do mundo, melhor. Não tem ninguém no seu campo igual você, tá bom? Cada um de vocês tem 3 filhos, tá bom? Estou dando 3 filhos, hipoteticamente, para vocês. Aí você tem um filho, número 1, todos vocês. E o número 1 é aquele filho, pai, eu te admiro, pai. Uau. Por que você não me ensina isso aí que você sabe? E você, como pai, menino, você não, pai, eu quero saber. Pai, me leva lá para o seu escritório, pai, você sabe aquele filho assim? Mas o número 2, vou falar do número 2 agora. Sabe o número 2? Toda vez que você procura ele está jogando bola. Videogame. Número 2, videogame. Celular, telefone. Nunca te perguntou sobre a sua área. Você é o maior cientista do mundo. Ele é filho do maior cientista do mundo. Mas ele nunca se interessou pelo que você sabe. Eu te pergunto, qual o prazer que você tem? Qual o prazer que você tem de ensinar ele? Muitos filhos de Deus são assim. Não está nem aí para o que ele tem para ensinar. Come on, church. Estou pregando forte essa noite. Eu sei que eu estou, não precisa falar não, eu sei. Estou pregando bem essa noite. Eu sei, ele está falando para mim. Está pregando bem. Sabe por quê, gente? Nós somos as pessoas que Deus escolheu para derramar dentro de nós o seu conhecimento. Come on, gente. E o povo não pergunta. E
E o povo não vai atrás, o povo não faz um jejum igual ela fez. Eu quero saber isso, eu quero descobrir isso. Como é que é isso mesmo? Você começou a falar uma coisa comigo, quantos dias de jejum você quer para me abrir meus olhos, para me revelar isso? Eu quero essa informação. Come on, church, eu quero saber. É o que Deus está perguntando essa noite. Tem alguém aí que deseja o que eu tenho para oferecer? Então, eu espero por ti todo dia. Eu quero o restante dessa revelação. Em 2017, Deus começou a me falar sobre o sangue de Jesus. Ele começou a me falar, mas de vez em quando eu pergunto para ele de novo: cadê o resto? Cadê o resto? Que bom que você usou a Priscila para pregar de novo, porque eu quero aprender mais. Ou você acha que Deus me ensinou tudo que tinha para me ensinar sobre o sangue de Jesus há 8 anos atrás? Você acha mesmo? Sabe quando Deus te dá uma dica e fica esperando para ver se você se interessa para entrar naquilo? Eu fico perguntando ao Senhor: me ensina sobre aquilo que você começou a... Repete isso comigo: Senhor, me ensina mais sobre aquilo que você começou a me ensinar. Mais uma vez, Senhor, me ensina mais sobre aquilo que você começou a me ensinar. Agora fecha os olhos e ora de verdade isso aí, vai. Ora de verdade, fala para ele: Senhor, me ensina mais. Aquela palavra que você começou a falar comigo, aquele desejo que você começou a acender em mim, aquela revelação que você... Ei, come on, church. Alguém pede para ele, alguém fala: me ensina mais, me ensina mais. Me ensina mais, me dá fome, me dá fome, me dá fome pela tua instrução, me dá fome pelo teu pão. Eu proclamo isso nesse lugar essa noite. Eu proclamo isso nesse lugar essa noite. Eu proclamo isso. Venha sobre você um desejo de aprender mais daquilo que Deus está querendo te ensinar. Volte comigo agora. Nós vamos para o versículo 8 do Salmo 25. Versículo 8. Bom e reto é o Senhor. Por quê? Porque Ele ensina o caminho aos pecadores. Eu me qualifico. Está dizendo que Ele é bom, porque Ele ensina a quem erra, para que não erre mais. Ele está dizendo que Ele ensina aquele que não conseguiu fazer certo, que é o pecador, não conseguiu fazer certo, Ele quer ensinar o jeito certo. Sabe o que Deus é nesse versículo? Professor de quem erra. Come on, church. Professor de pecadores. Quem são pecadores? Pessoas que erram o alvo. Deus está dizendo: eu tenho o prazer de ensinar os pecadores. Eu queria dizer essa noite que eu me qualifico para essa escola. Eu quero aprender a fazer certo o que eu não consigo fazer, o que eu não sei fazer, o que eu tento fazer e não consigo fazer. Eu me apego nessa promessa. Eu queria que você orasse esse versículo. Fala assim, por favor. Eu vou orar esse versículo. Qual é? Especificamente o 8, versículo 8 do Salmo 25. Porque o versículo 8 do Salmo 25 tem uma promessa. A promessa é: bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Come on, church. Você tem que levar isso para a sua oração e desejar isso. Versículo 9. Guia os mansos no que é reto e lhes ensina o caminho. Você percebe que o Salmo 25 é um salmo de instrução? E manso aqui é ensinável. Manso é moldável. Manso é aquele que tem fome de aprender, fome das instruções do Senhor que eu estou pregando hoje à noite. Deus está prometendo treinar pecadores. Sabe quem são pecadores? São pessoas tortas. Lembra da música da Aline? Do homenzinho torto? Que havia um homenzinho torto, que fazia tudo torto, que morava numa casa torta. O interessante desse homenzinho torto é que para ele a casa torta é reta. Que tudo na vida dele está certo. Porque a palavra de Deus diz no Salmo, em Provérbios 16, verso 2, que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, até os mais tortos. É incrível. E Deus está prometendo ensinar uma retidão. Ele está prometendo ensinar: guia-me no que é reto. Repete essas palavras comigo, diga: me guia-me no que é reto.
Não a minha retidão, que é assim, ó, toda torta. A retidão do Senhor, que realmente é reta. Tá? Guia os mansos no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Gente, não tem valor, não tem preço nessas informações, nessas promessas. Para não demorar mais, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o caminho que deve escolher. Veja as promessas que há nesse salmo. Enquanto nossas escolhas são soberanas, Deus nos deixa escolher. E sabe, é muito ruim quando Deus deixa um homem escolher pela cabeça dele. Um dos exemplos na Bíblia que eu vejo é quando o rei Ezequias, agora acho que é Ezequias, chegaram os embaixadores de Babilônia, e ele foi se mostrar, e mostrou as armas, e mostrou tudo, a palavra de Deus diz que Deus o abandonou, Deus o deixou por conta. Sabe quando Deus sabe que você como ser humano tem o poder de tomar a decisão, e Deus fala assim, dessa vez eu não vou ajudar ele. Dessa vez eu não vou ajudar. Dessa vez eu vou deixar ele. Não faz isso comigo, não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Alguém disse para ele, não faz isso comigo. Fala para ele, me ajuda a escolher. E o que o versículo está dizendo aqui? Que os que temem ao Senhor, Ele os ajuda. Sabe, porque para Deus não te abandonar nas escolhas, você tem que temer ao Senhor. Você tem que temer Ele. Porque existe a possibilidade de a gente escolher, e Ele sabe que a gente pode escolher contra a vontade dEle, e essa é uma escolha legal que Ele é obrigado a respeitar, mas eu não quero que Ele me deixe escolher assim. Ele pode me ajudar nas minhas escolhas. Ele lhe ensinará o caminho que deve escolher. É uma promessa do versículo 12. Basta temer ao Senhor. Agora eu vou terminar no verso 14, que eu sei que vocês já estão cansados e eu preciso terminar. Olha o verso 14, gente. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Ele lhes faz saber o seu pacto. Eu quero falar sobre o conselho do Senhor. Existe um nível de informação que nem todo mundo tem. Porque nem todas as pessoas participam do conselho do Senhor. Existe um tipo de círculo íntimo com quem Deus compartilha certas coisas, chama o conselho do Senhor, que Deus não coloca todo mundo, e eu quero fazer parte. Deixa eu te mostrar onde está. Jeremias 23, 18. Aliás, deixa eu começar com Gênesis 18, 17, eu vou só passar rápido para não pregar. Só para você saber, quando Deus põe alguém no conselho dele, o que ele faz? Olha o que Deus faz. Jeremias 18, Gênesis 18, 17. Disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Opa, já incluiu Abraão no conselho. Não vou fazer as coisas. Come on, gente. Tem alguém aqui, por acaso? Tem alguém aqui, por acaso, que quer ser incluído no conselho do Senhor? Ocultarei eu a Abraão. Vou ocultar do Ló, vou ocultar do João, vou ocultar da Maria, mas Abraão não posso deixar de fora. Eu quero que ele olhe para mim e fale, eu não posso deixar de fora. Eu não posso deixar ele de fora. Eu tenho que mostrar para ele o que. Come on, gente. Alguém aqui deseja isso? Não, pode me deixar de fora. Esse assunto aí é muito para mim. Pode. Come on. Come on. Agora vai para... antes de chegar... vamos para Jeremias 23, 18, vai. Está escrito assim: pois quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Ele está perguntando, de vocês todos aí, que tem um monte de coisa para falar, quem de vocês aí esteve lá naquela reunião, no conselho do Senhor? Quem esteve lá?
Aquela reunião íntima lá, só para o... Quem de vocês esteve lá? Gente, honestamente, eu peço a Deus, me prepara, me inclui nesse teu conselho. Eu quero participar disso, eu quero, nem que eu fique só assistindo, nem que eu não tenha que falar nada, eu só quero assistir, eu só quero estar junto, mas eu quero participar da reunião do conselho, ok? Agora, eu vou ler um texto que eu não sei se vai ser fácil para você achar, que é Amós, capítulo 3, versículo 7. É um texto muito conhecido, mas não sei se vai ser fácil você achar, mas eu vou ler ele para você, tá bom? Amós 3, 7, diz assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Come on, church. Deus gosta de incluir seus profetas nas coisas que Ele vai fazer. Alguém quer dizer, eu quero estar junto? Está fraquinho demais, quer nada, é fraquinho demais. Eu quero estar junto. Eu quero estar dentro desse negócio. Agora, nessa linha de pensamento que eu estou lendo, eu vou ler o último verso agora, que é João 15, 15. E você vai entender por essa perspectiva que eu estou pregando. Jesus falou as seguintes palavras: já não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamei de amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, come on, church, eu vos fiz conhecer. Não quero ser servo. Servo não sabe nada do que Deus está fazendo. Manda, ele obedece. Não sabe por quê, não entende nada. Jesus falou, não, eu quero amigo, eu quero gente do conselho, eu quero gente que entende a minha informação. Eu quero gente que eu possa falar tudo o que eu ouvi de meu Pai. Tem alguém aqui que quer dizer para Deus, eu. Então pode vir aqui para o altar para a gente orar, senão prega a noite inteira, você já sabe. Essa noite, eu compartilhei com você uma coisa: a fome do meu espírito em ouvir a voz de Deus. Ao descer para o altar essa noite, você está vindo conversar com Ele sobre isso. Deus escolhe